Olá. Bom, eu tenho feito alguns comentários aqui a respeito de cartas do tarô que, quando eu comecei a estudá-las há muitas décadas atrás, me pareceram muito difíceis, na verdade. Eu não conseguia vê-las na vida prática. Entendia o conceito, esotérico da carta, que era a única coisa que eu tinha acesso mediante o livrinho que essa acompanhava, mas assim, na vida prática mesmo, eu não conseguia entender a carta. Uma dificuldade minha, que eu acredito que muita gente deva ter, não com as mesmas cartas que eu tive, mas com as cartas dos oráculos que elas utilizam. Nem tudo é tão fácil da gente ver, porque é uma linguagem pictórica, é uma linguagem diferente da linguagem escrita, que nós estamos tão acostumados e tão condicionados a vermos, e muitas vezes nem entendemos quando ela é escrita de uma forma mais rebuscada. Imagine com a linguagem visual. Então, havia um conceito e eu precisava adaptar isso. Bom, enfim, e esses vídeos que eu tenho feito procuram elucidar mais ou menos isso. Até eu fazer assim as pazes comigo mesmo, comentando a minha dificuldade, comentando sobre o vídeo, sobre a carta. Bom, uma das cartas pode parecer tolice para muita gente, mas eu penei com essa carta chamada 4 de paus. 4 de paus. Nunca encontrei ninguém que comentasse em algum lugar que teve dificuldades de entender o 4 de paus, mas eu tive, sem dúvida alguma. E vou contar por quê. Eu não entendia exatamente o conceito, entendia a ideia de paz, de harmonia, de estabilidade que havia na carta, mas tudo eu não conseguia entender. Então veja, vamos ver primeiro a imagem, São 4 estacas representando o naipe de paus, 4 estacas que tem uma guirlanda por cima, elas fazem quase que uma tenda, uma tenda de flores ali, aonde provavelmente se celebre alguma coisa, e ao fundo nós vemos a comunidade, Nós vemos que há uma cidade, existe gente a mais morando nesse fundo aqui. Bom, gente, eu sei que o naipe de paus é um naipe que fala dos nossos desejos, as nossas intenções, as nossas intuições, aquilo que a gente não tem muito como definir, mas a criatividade. Como é que a gente define criatividade? Claro, existe aí no mercado dezenas, centenas de livros que falam sobre a criatividade, mas cada um deles aborda um aspecto, tem uma maneira de falar sobre ser criativo. Mas o que é ser criativo, É assumir esse papel de Deus, e a partir disso criar de dentro de você. E eu acho até que tem uma certa lógica, uma certa verdade nisso, Porque o indivíduo criativo, ele tem, e todos somos indivíduos criativos, basta nos dar a oportunidade. Ele usa de recursos que às vezes ele nem sabe que ele tem, de talentos que ele às vezes nem consegue ele mesmo reconhecer, e a partir disso ele constrói algo, muitas vezes monumental. Isso a gente pode ver, por exemplo, na evolução da espécie humana, o momento em que, lá sei eu, nossos primitivos ancestrais, isso é uma redundância, mas os nossos ancestrais, bem lá no fundo, em que momento que eles descobriram que, por exemplo, um pedaço de osso poderia servir para matar um outro animal, defenderem-se dos inimigos, defenderem-se dos ataques de outros animais ou de outras tribos, cavarem o chão
Quer dizer, que momento que eles viram num pedaço de osso um instrumento? Isso é criatividade. Isso é ter um olhar sobre as coisas diferenciado do aquele olhar dentro da caixinha, né? Ah, osso é osso, pronto, não se fala mais nisso, né? Mas essa carta aqui, o 4 de paus, como todas as cartas de número 4, elas se referem a uma coisa de estabilidade, a uma noção de estabilidade. Repara que elas estão fincadas. Reparem que o imperador, por exemplo, é um número 4 e ele praticamente sempre está representado sentado com as pernas cruzadas, ou seja, dono daquela situação, à vontade naquela situação de estabilidade. Quando você está sentado, você está estável, dali você não cai, enquanto que em pé você pode cair, certo? Então, o que essa carta representa, além do conceito, evidentemente, de estabilidade, de harmonia, de paz, de você estar se sentindo bem, se relacionando bem com a vida. Ela representa os primeiros sucessos, afinal de contas ela é um número 4. Os primeiros sucessos que a gente obtém no transcorrer, na evolução de um projeto. Eu vou dar um exemplo que eu não sei se é de conhecimento geral ou não, mas eu vi muitas vezes as pessoas quando elas constroem suas casas, quando a construção chega no ponto em que elas fazem a cobertura da casa, que elas colocam as telhas, muitas vezes as paredes nem estão totalmente erguidas, mas elas colocam as telhas, elas costumam dar uma festa para os trabalhadores, o pessoal que está ali envolvido na engenharia da construção da casa, né? Os operários. Costuma dar-se uma festa e chama-se uma festa de cobertura. A casa está pronta? A construção está pronta? O prédio está pronto? Não. Então por que essa festa? Porque é um estágio significativo na construção. A gente constrói de baixo para cima e eles chegaram ao topo. Falta ainda terminar, falta uma série de coisas, mas eles conseguiram chegar num ponto bacana da construção, né? É você perceber que as fundações do seu projeto estão solidamente fincadas. O seu projeto tem tudo para dar certo, se depender das intenções por você depositadas no seu projeto, certo? O seu objetivo está próximo a ser alcançado e com sucesso. Por quê? Porque o seu objetivo está sendo construído, vai ser atingido através de um processo que é real, que é concreto. Você sabe o que você está fazendo. Não é só uma ideia, tem uma ideia e mais nada. Não. Todos os passos de atingir o seu objetivo, você está seguindo com firmeza, com estabilidade, com certeza. Por exemplo, quando a gente percebe dentro da gente que a gente tem uma vocação, é um 4 de espadas. É o que a gente chama de escutar o seu chamado, né? Quando você descobre que a sua vida tem sentido se você praticar ou fizer aqueles determinados atos, né? A sua vida tem sentido se você for cartomante, a sua vida tem sentido se você for um engenheiro mecânico, a sua vida passa a ter sentido se você for um advogado, se você for um tradutor, porque é aquilo que você deseja fazer como expressão da sua pessoa. É ali que você vê que você consegue agir criativamente, que você consegue obter daquilo tudo uma plenitude. Faço o que gosto com prazer.
tenho o prazer de me levantar todas as manhãs e me dirigir ao meu trabalho, porque o meu trabalho é uma extensão da minha pessoa. Ele me complementa e eu sou útil dentro dele, né? Então acho que isso é muito importante da gente ver. Paus é uma energia, a energia do fogo, a energia da gente querer se afirmar, nem ter uma consciência, uma lógica, por que a gente gosta mais daquilo do que daquilo outro, mas estar ali firme, né? E o 4 é essa firmeza, é saber que você está certo, a tal ponto que você celebra, você dá graças, você agradece ao universo, às entidades que você for devoto, a sua maneira de agradecer, às pessoas, a oportunidade. Eu tenho um trabalho meu. Esse meu trabalho me foi oferecido de uma certa maneira, eu fui chamado para fazê-lo. E quando eu passei pelos estágios iniciais do trabalho, né, no final do primeiro ano do trabalho, eu percebi que aquele trabalho era altamente recompensador para mim. Não apenas no aspecto financeiro, isso é um dos detalhes do trabalho, também importante, mas ele era recompensador porque todos os dias, quando eu acordava, a minha vontade era de chegar a jato no trabalho, para fazê-lo melhor, para desenvolver meu potencial naquele trabalho, porque eu me sabia útil dentro da cadeia, do sistema daquele trabalho, e me sei útil até hoje, e o trabalho me recompensava com momentos de muito prazer. Há momentos de muito prazer no trabalho que eu desenvolvo, né, na minha profissão. Então isso me é importante. Eu sou agradecido à minha profissão, eu agradeço continuamente, em épocas especiais, ou mesmo no meio de uma conversa, a pessoa que me abriu as portas para esse trabalho, que me fez o primeiro convite para esse trabalho. Agradeço realmente, porque intuitivamente, ela percebeu que eu poderia ser uma peça importante dentro do trabalho. Eu não estou falando isso com glórias ou vanglórias, não. A minha função é extremamente pequena, eu sou um parafuso dentro de uma engrenagem muito grande, né? Mas ela percebeu isso. Então esse é o momento as de paus, né? E o 4 é o momento que você percebe que é exatamente aquilo, que você está bem naquilo que você faz e que a partir daquele momento você pode terminar de construir a sua casa. Você pode celebrar sim a construção, porque a partir daquele momento as coisas vão correr perfeitamente. Essa é a única visão do 4 de paus? Não. Não é só celebrar uma etapa importante, não é só estar em paz, em harmonia e sentir-se feliz. Há muito mais nisso. Mas você que estuda tarô, você que pratica, você que é cartomante sabe disso melhor ainda do que eu, e você vai encontrar, você vai ver que diante de cada situação você consegue ver essa imagem refletida naquela situação. Ela assume diversos nomes, ela assume diversas possibilidades, como toda e qualquer carta do tarô. Certo? Obrigado, gente, por vocês me acompanharem até aqui.